Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao 100cast, o podcast da Clínica 100. Eu sou Júlia Morales, endocrinologista, e hoje nós vamos conversar, no nosso primeiro episódio, sobre um tema muito importante, a fome emocional. E para conversar sobre esse assunto, está aqui comigo a doutora Lérida, minha colega endocrinologista, que também trabalha na Clínica 100. Ela está aqui hoje para conversar sobre esse assunto e dividir com vocês o conhecimento que ela tem. Seja muito bem-vinda, Lérida! Oi, Júlia, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos os ouvintes também. É um prazer estar aqui com você hoje, conversar sobre um tema tão importante e frequente na população e que impacta diretamente no processo de emagrecimento de tantas pessoas. Espero conseguir contribuir sobre esse tema para que as pessoas entendam um pouquinho mais sobre o que é a fome emocional. Antes de começarmos a falar sobre esse assunto, eu gostaria de agradecer em especial ao Laboratório Merck, que é o patrocinador deste episódio, é um grande incentivador de levar conhecimento às pessoas, ao cuidado pela saúde e bem-estar. Hoje, o nosso assunto será, como eu já disse antes, comer emocional, fome emocional. Então, eu queria começar perguntando para você, Lérida, o que vem a ser essa fome emocional? Como a gente poderia explicar para os ouvintes, para quem está nos assistindo, o que seria essa fome emocional? O que tem de diferente da fome física, por exemplo? A fome emocional é quando a pessoa tem uma relação com a comida de prazer, de conforto, né? Uma vontade de comer. E isso independe da fome física, que seria a fome fisiológica. A fome fisiológica, a pessoa ela precisa comer naquele momento justamente para se nutrir, né? Ela precisa daquele aporte calórico pela nutrição. Mas a questão da fome emocional, ela tem relação com os sentimentos da pessoa, né? Os sentimentos que ela está vivendo, talvez naquele momento ou ao longo de um período. Ele pode ser sentimentos tanto bons como estar alegre e feliz, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, tem na verdade uma relação com sentimentos como ansiedade, um período de depressão, ansiedade, nervosismo, cansaço, né? Uma sobrecarga que o paciente está passando. E ele busca no alimento sentir esse conforto, essa recompensa pelo momento que ele está vivendo. Uhum. É muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, porque nós somos endocrinologistas e parece que falar sobre fome emocional ou algo emocional diz respeito à psicologia ou à psiquiatria, mas na endocrinologia, os pacientes que nos procuram, principalmente por conta do emagrecimento, essa fome emocional, ela impacta diretamente no processo do tratamento da obesidade, tanto no emagrecimento quanto na manutenção do peso. Como que você lida com isso no consultório? Como que aparece isso para você? Como que o endocrinologista pode ajudar esse paciente? Quando a gente está tratando um paciente que vem nos procurar, até pela questão do peso, querendo emagrecer, né, é muito importante a gente conseguir identificar justamente qual que é o perfil alimentar do paciente. Porque justamente o comer emocional, né, isso impacta muito na questão do peso e na manutenção do peso perdido, porque além do paciente estar comendo sem estar com fome, então já é uma ingesta calórica, vamos se dizer, desnecessária naquele momento. Então, a depender de como o paciente tem uma qualidade de vida, uma rotina de atividade física, ele já pode ganhar peso pelo simples fato de estar comendo sem ter uma fome real. Mas, principalmente, esse comer emocional, o paciente costuma buscar alimentos muito calóricos nesse momento. É muito difícil você pegar uma pessoa que está triste, ansioso, nervoso, e ele querer comer uma salada, comer um legume. Isso não acontece, né? Então, a pessoa busca um alimento que é palatável, né? Que traga esse conforto para ela e que são alimentos gordurosos, calóricos, como doces, como pizzas, lanche, umas massas mais com muito molho. Então, esse alimento calórico, por si só, ele já vai impactar no ganho de peso do paciente. Uhum. Né? E quando a gente percebe isso numa consulta, quando o paciente nos procura e a gente percebe esse perfil e a gente consegue tratar de uma forma adequada, intervir nesse comer emocional, orientar o paciente e fazer ele perceber também essa relação que ele tem com a comida, a gente consegue ter um sucesso no tratamento da obesidade e na manutenção do peso perdido.
Perfeito. E parece que esse perfil de paciente, ele entra num ciclo vicioso, né? De comer, muitas vezes, impulsivamente, né? Esse comer emocional, normalmente, ele vem num impulso. Depois, se arrepende, vem uma culpa, uma tristeza, uma frustração, né? Muitas vezes, faz uma restrição para compensar, talvez, esse episódio. E depois, por algum outro motivo, que de novo vai levar ele a ter alguma ansiedade ou cansaço, ou algum fator emocional, um gatilho, voltar a comer, e isso volta no ciclo vicioso de novo. E identificando isso, de que maneira o endocrinologista, junto com outros profissionais, ele pode abordar? É possível tratamento? Existe tratamento medicamentoso? Existe uma fórmula, um tratamento, uma abordagem que prioriza para esse perfil de paciente, que leva em consideração esse perfil de paciente? Tem, com certeza. Hoje, no tratamento da obesidade, evoluiu bastante em relação aos medicamentos, e a gente tem medicamento muito eficaz para ajudar o paciente nesse processo de perda de peso, visando a fome emocional, né? Então, para que o paciente consiga não ter a comida mais como a única forma de prazer. E é o que a gente busca muitas vezes no acompanhamento do paciente, justamente mostrar para ele e buscar outras formas de compensar essas emoções, do paciente aliviar um estresse, de melhorar a sua ansiedade, né? Como, por exemplo, uma atividade física, que é uma forma muito boa de ajudar o paciente a gastar mais caloria, mas também a aliviar períodos de estresse e ansiedade. E o acompanhamento multidisciplinar com um psicólogo, psiquiatra, vem ajudar muito também para que o paciente aprenda a lidar com essas emoções. Porque não só a perda de peso, mas a manutenção do peso perdido vai depender de ter conseguido intervir também na causa. O paciente precisa conseguir entender e conseguir lidar melhor com as suas emoções, né? Para que ele consiga, depois um tratamento, mesmo que a gente precise tirar o tratamento, que ele não precise mais de um remédio, mas que ele tenha aprendido a lidar com os seus sentimentos, que ele tenha outras formas de compensação das suas emoções, conseguindo manter o peso perdido. Perfeito, Lérida. Passando aqui para frente, tem algumas outras questões que a gente tem que levar em consideração, que sempre são dúvidas que aparecem no consultório. Quando o paciente perde peso, acabou o tratamento? Ou isso tem sequência? Como que é esse acompanhamento do paciente que perde peso? Qual que é a importância desse acompanhamento? Eu gosto muito de deixar claro, quando o paciente me procura no consultório para tratar sobre a obesidade, sobre a cronicidade dessa doença. As pessoas têm que entender que a obesidade é uma doença crônica e muitas vezes o acompanhamento é para a vida. Mesmo ela tendo tido um benefício com um tratamento, ela tendo conseguido perder peso, isso não é uma coisa certa e duradoura se ela não buscar a manutenção do peso perdido. E nós, endocrinologistas, estamos justamente para poder orientar esse paciente e também fazer o acompanhamento pós perda de peso, né? A gente já sabe, isso é muito conhecido, que a cada quilo perdido, na verdade, tem uma redução do nosso gasto energético. Então, o nosso corpo, na verdade, ele busca uma forma de compensação para evitar a perda de peso. E isso é importante o paciente saber, porque senão, muitas vezes, ele se culpa por estar reganhando peso ou por ter dificuldade em perder peso. E o paciente tem que entender que isso não é culpa dele, é uma adaptação normal e esperada de todo mundo. E a gente está ali justamente para ajudar ele nesse processo, e ele tem que saber que o acompanhamento pós-perda de peso é muito importante, porque a gente tem que ver o momento que às vezes começa a ter um reganho de peso, para intervir novamente, para ver o que a gente pode ajustar em relação à atividade física, a entender novamente se está voltando a ter um perfil de comer emocional ou outro motivo para o ganho de peso, para que ele não fique num efeito sanfona e não se sinta muitas vezes um fracasso, né? E desacredite no tratamento. Eu trouxe aqui para ilustrar um questionário sobre padrões de alimentação,
certo? Para quê? Para você ouvinte, para quem está assistindo, talvez esteja se perguntando como é que eu vou saber se eu tenho um comer emocional, se isso é algo que está me sabotando, né? Me fazendo ganhar peso, atrapalhando minha perda de peso. Então, algumas perguntas para você se perguntar aí são algumas que eu vou fazer aqui. Por exemplo, nos últimos 3 meses, alguma vez você já comeu, num curto período de tempo, uma quantidade de comida que talvez a maioria das pessoas iriam dizer que foi muito grande? Ou o tipo de comida que você comeu, talvez você não tenha se sentido tão bem? Nas vezes em que você comeu uma quantidade de comida talvez exagerada, ou que você sentiu que perdeu o controle, não queria, mas acabou comendo, ou se arrependeu depois... e se isso tem acontecido, com que frequência? Isso é importante também, para a gente identificar se esse comer emocional, ou um comer transtornado, ou talvez até uma compulsão alimentar, tá leve, moderado, tá acentuado, tá? Porque isso tem tratamento, tem controle, tá? E tem cura, tá? Algumas perguntas aqui que eu acho muito, muito importante, talvez para vocês se identificarem. Durante esses episódios, habitualmente, teve alguma das seguintes experiências? Por exemplo, comer muito mais rápido do que o normal? Comer até se sentir desconfortavelmente cheio? Comer grande quantidade de comida, mesmo não estando fisicamente com fome? Comer sozinho por se sentir envergonhado pela quantidade que estava comendo? Sentir-se desgostoso consigo mesmo, deprimido ou até culpado por ter comido, seja na quantidade ou o que comeu, ou aquela sensação de perda de controle? Eu acho que essas são algumas perguntas que às vezes a gente pode se fazer para perceber se está indo para esse comer emocional, né, Lérida? Com certeza. E o que eu vejo muito também, que é uma forma também dos ouvintes pensarem se eles têm esse comportamento de fome emocional, que é muito frequente, por exemplo, aqueles pensamentos do eu mereço, né? Se a gente pensar, eu mereço comer hoje porque eu tô triste, eu mereço comer porque eu tô passando por um período muito difícil, eu mereço comer porque eu tô cansado, eu mereço comer porque o meu dia de serviço foi muito estressante, de uma forma de nos confortar. Então, esses pensamentos já mostram que a pessoa tem um comer emocional, né? Quando a gente pensa em se confortar com a comida, se a gente pensa que a gente está comendo por vontade, né? Isso já é uma forma de ter um comer emocional. E isso muitas vezes a gente vê e as pessoas mesmo conseguem reconhecer, porque no consultório muitas vezes as pessoas já chegam e durante uma avaliação que a gente pergunta sobre uma avaliação alimentar mesmo, justamente para a gente identificar esse perfil, o paciente já chega relatando, meu pior horário é a hora que eu chego do serviço, que eu tô estressado, que eu tô irritado, e eu preciso daquela comida, e eu busco comer lanche, eu peço um iFood. Então, o paciente, ele percebe que ele se descontrola, tanto em quantidade, mas muitas vezes na qualidade da comida. E é justamente esse comer que é o comer emocional, né? Um comer ligado a essas emoções. Perfeito. E uma outra pergunta que é comum se fazer quando o paciente procura atendimento no endocrinologista será que meus hormônios estão alterados e por isso eu estou com dificuldade de emagrecer ou por isso eu estou ganhando peso? Os hormônios têm a ver com a dificuldade de perda de peso? Os hormônios têm alguma coisa a ver com o comer emocional, com a fome que a gente sente? Os hormônios, eles têm uma relação direta em relação ao apetite, mas os hormônios na questão da obesidade, eles são muito complexos, né? A gente tem várias influências genéticas, hormonais, que regulam fome e saciedade, né? Então, por exemplo, leptina, que é um hormônio da saciedade, que é produzida nos nossos adipócitos, que são células de gordura. A grelina, que é o hormônio da fome, produzida no nosso estômago. GLP-1, GIP, são vários hormônios que estão relacionados com fome e saciedade e que a gente sabe que na obesidade há um desequilíbrio entre esses hormônios. Apesar de serem hormônios que a gente não fica dosando na nossa prática clínica, mas esses hormônios
são alvos de estudo até para a produção de medicamentos, alguns que a gente já tem disponível e também alvos para outros medicamentos futuros, mas a gente sabe que eles têm influência, né? Então, com certeza, eles têm um papel muito importante na questão tanto do ganho de peso, mas também na manutenção do peso perdido, dificultando o paciente manter o peso perdido. Mas na nossa prática clínica, como eu falei que a gente não dosa muito esses hormônios, a gente tem outros, muitas vezes, que faz parte da nossa avaliação, como, por exemplo, o hormônio da tireoide. Por mais que a gente saiba que o hipotireoidismo, ele não é uma causa de obesidade isoladamente, tá? Como muitas pessoas pensam, porque no consultório muitas pessoas já chegam pensando quando tem ganho de peso, será que não é a minha tireoide que está descompensada? Né? E eu procuro sempre explicar que o hipotireoidismo, claro que quando ele está descompensado, ele pode influenciar sim na questão do peso, porque tem uma lentificação de metabolismo, então pode dificultar a pessoa a perder peso. E também tem a questão do edema, do inchaço, né? Então, esse edema também pode acabar tendo um ganho de peso, mas é um ganho também limitado por edema. Então, a pessoa não vai ganhando peso progressivamente ao longo dos meses, anos, por conta apenas da tireoide. Mas, claro que deve fazer parte da nossa avaliação, porque justamente, se não tiver compensada a questão da tireoide, a gente pode dificultar o sucesso terapêutico da obesidade, né? Outros hormônios também podem estar envolvidos, como, por exemplo, cortisol, um estresse crônico, pessoas com depressão. A gente sabe que tem alteração também de níveis de cortisol. E por mais que na parte da endocrinologia a gente também não fique dosando cortisol de rotina, isso faz parte de avaliação de algumas doenças específicas, né? Mas a gente sabe sim que ele tem influência também na questão de escolha de alimentos mais calóricos, né? Então também contribui para o ganho de peso. Mas alguns hábitos de vida que a gente sabe que também desregula esses hormônios, como por exemplo, algo negligenciado por muitas pessoas como o sono, né? Já é comprovado que não ter um sono adequado a longo prazo, como por exemplo trabalhadores noturnos, há um desequilíbrio entre leptina, grelina, cortisol, e isso contribui para o ganho de peso, isso contribui para a escolha de alimentos mais calóricos. Então, por mais que a gente não fique dosando todos esses hormônios relacionados à fome e saciedade no nosso dia a dia, a gente sabe que comportamentos e outras doenças podem estar relacionados. Então, a gente busca conseguir entender o paciente, ver como que é a qualidade de vida, se faz atividade física, se tem um sono adequado, coisas que podem ajudar a equilibrar esses hormônios, mesmo que a gente não esteja dosando. Perfeito, Lérida. E então, a gente entende que a obesidade é uma doença complexa, o paciente com obesidade é complexo, não é um único profissional que vai conseguir cuidar por completo, né? A gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, então tem a parte do médico endocrinologista, tem a parte, principalmente nesse caso do comer emocional, a parte do psicólogo, uma terapia cognitivo-comportamental é a terapia que mais trabalharia nesse caso. A nutrição da área comportamental também faz toda a diferença, uma vez que a gente sabe que dietas restritivas podem alimentar esse comportamento. Então, um acompanhamento com nutricionista especialista em transtorno alimentar, em comportamento alimentar, psiquiatra, ajustando também essas ansiedades ou depressão, algo que venha por trás, né, sendo gatilho para esse comer emocional, atividade física, hobbies, qualidade do sono. Então, assim, o estilo de vida todo envolve também múltiplos profissionais aí. Então, eu acho que o recado que fica tem tratamento específico, é importante não só esse tratamento, esse acompanhamento na fase de perda de peso, mas também na manutenção e prevenção de reganho de peso. E esse tratamento ele não tem fim, ele tem começo e tem manutenção. E essa prevenção para evitar reganho. E para ter prevenção, não pode ter fim de acompanhamento. É justamente isso, Júlia. Isso é um resumo de tudo mesmo em relação
ao comer emocional, mas à obesidade. É muito importante que o paciente, ele veja que justamente por não ter fim, ele sempre tem que estar em acompanhamento e ele não tenha que ter vergonha e medo e se sentir um fracasso quando ele vê que pode estar reganhando peso. O médico está aqui justamente para orientar e para que ele saiba que isso é normal e muitas vezes esperado, né? A gente sabe que o ganho de peso, ele muitas vezes é até inevitável e muitas vezes tem que ter reintervenções, né? Então, nós não julgamos, o médico não está aqui para julgar, muito pelo contrário, está aqui para apoiar, para incentivar o paciente a sempre procurar uma ajuda, né? E não para que ele se afaste e ache que porque está reganhando peso é um fracasso terapêutico e que ele não vai ter como melhorar novamente, né? Então, nós estamos aqui justamente para apoiar o paciente e para retratar, se for o caso, e para acompanhar durante todo esse processo ao longo da vida, já que a obesidade é um tratamento crônico e é para a vida toda. Perfeito. Lérida, quero muito agradecer a tua presença aqui hoje. Foi muito legal, muito produtiva essa nossa troca. Eu espero que os ouvintes ou quem está nos assistindo consiga absorver isso, consiga entender o que a gente tentou passar. Hoje é o nosso primeiro episódio, então a gente está um pouquinho nervosa, mas foi um grande prazer gravar esse episódio com você, compartilhar essas informações tão valiosas. E, por último, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao patrocinador, o Laboratório Merck, que tornou esse episódio possível. Muito obrigada, Lérida. Eu que agradeço, Júlia. Foi um prazer enorme estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Eu espero ter conseguido contribuir para que as pessoas entendam um pouquinho mais sobre essa doença, a obesidade, né? E sobre esse tipo de comer, que é o comer emocional. E que as pessoas consigam perceber isso em casa e não tenham vergonha de procurar ajuda. Que eles saibam que nós, endocrinologistas, estamos aqui para ajudar em todo esse processo. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Obrigada. E até o próximo episódio.